quando ela precisa se reunir para tal. E foi reivindicado por mim, está documentado. Está documentado e isso será devidamente utilizado na hora precisa. Se o vereador, se tem um voto contrário, faça sua manifestação. Estou dando voto contrário aqui, você está de brincadeira? De novo a pergunta, não, você está de brincadeira Paulo, olha só, não tem vereador, eu não tenho que dar parecer contrário a parecer verbal da responsabilidade de vocês. Eu estou dizendo que esse parecer verbal não é aceito, porque eu reivindiquei, como membro da comissão, que tivesse reunião. Essa é a discussão. Quantas vezes eu, Macedo, membros da comissão de orçamento, autorizamos um ao outro e ao próprio Betinho para dar parecer. Agora, sem autorização, não pode. E vocês estão dizendo que pode submeter a maioria. Vereador, estou lhe dizendo que o vereador Betinho, a vereadora Verônica Lima, o vereador Tatino, acompanham o voto, o pronunciamento do vereador. Agora, se o vereador Paulo Eduardo se manifesta contrário, que diz que é contrário o voto verbal. Eu não posso me manifestar contrariamente, porque eu não sei as opiniões que levam os cinco MBAs do vereador Betinho, além do mestrado que ele tem, uma pessoa especialmente dotada, que o levam a achar que as questões relacionadas à habitação de interesse social e à zona de especial interesse social, que diz diretamente à população carente, não sei o que ele pensa. Pode ser que ele me convencesse, porque dizer única e exclusivamente que o parecer favorável, sem que isso haja de consenso para essa formulação, é inaceitável, regimentalmente inaceitável, mas toca o barco, toca o barco. Em discussão a matéria. Ainda em discussão a matéria. Não havendo discussão, vamos entrar em processo de votação. Vamos inicialmente votar as emendas. Declaração de voto em relação ao que acabou de acontecer. Declaração de voto em relação ao que acabou de acontecer. Eu acho super interessante que diante de uma cidade que tem um declarado déficit habitacional de habitação de interesse social, uma cidade que testemunhou 8 anos depois 15 mortes no Morro da Boa Esperança. E Morro da Boa Esperança, e eu não sou geólogo, mas enquanto engenheiro que estudei algumas coisas de geologia, Morro da Esperança, que foi devidamente descaracterizado com a extração de saibro, que sustentava aquela rocha, eu não tenho que discutir diante de 15 mortes na comissão de habitação, onde são tratados os assuntos de habitação de interesse social, para ver Betinho Ziriguinum dar um parecer favorável sem dar nenhuma justificativa. E depois vem os vereadores dizer: o Paulo não tem nenhum carinho pelos seus colegas vereadores. Cadê a recíproca? Carinho e respeito é uma via de mão dupla. O desrespeito é disfarçatez do comportamento de alguns vereadores dessa casa, que se prestam a qualquer papel, não merece de mim. E aí não é no plano da divergência política, não. Porque a divergência política existe para a gente tratar. Eu penso uma coisa sobre a policlínica tal, Paulo Velasco pensa outra, a gente discute. Não é divergência política, é divergência comportamental. É uma omissão generalizada. As pessoas bulam o regimento o tempo inteiro, só lembram do regimento quando interessa e acha que não tem problema nenhum. Mas tudo bem, pode levar muito tempo, mas em algum momento da nossa história em comum, e tem mais 2 anos em que a gente vai conviver nessa legislatura, na nossa história em comum nos próximos 2 anos, vai chegar uma hora em que as pessoas vão questionar o que a gente está fazendo. Vamos colocar em votação as matérias, as emendas rejeitadas. As emendas do número 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 56, 59, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 158, 160, 161, 162, 171, 174, 170 e 5, 176, 177, 179, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 206, 208, 264, 272, 285, 286, 288, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 338, 339, 334, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 361, 363, 365, 366, 370, 372 e 373. Presidente. Dando destaque, só para poder concluir aqui, vereador, dando destaque, depois votaremos em destaque a emenda 30, 73, 179, 184, 171 e 196. Isso foram os destaques solicitados pelo vereador Bruno. Nós temos destaques, como eu já anunciei, entre 30 e 40 emendas que nós queremos discutir separado. Entretanto, eu estou, por economia de tempo e de energia vital, intelectual e emocional da gente, estou propondo a simplificação do processo para a votação em bloco das emendas aprovadas em primeiro lugar. Porque nós podemos ficar tão felizes com a votação em bloco das emendas aprovadas no relatório que nós podemos até avaliar... Vereador, senão eu não tenho nenhum problema dessa natureza. Obrigado, só que em seguida nós vamos votar as emendas aprovadas com a matéria. Não, presidente. Não, eu não vou votar a matéria em separado. Percebe? Eu vou votar aqui, porque você sabe que de praxe a casa funciona desta forma. Não. Então nós estamos votando aqui, nós estamos votando primeiro as emendas rejeitadas e depois vamos votar, pedir o destaque nessas emendas. Em seguida, depois nós vamos votar a matéria, por favor, com as emendas aprovadas. Por favor, já que é praxe da mesa,
Pois não, vereador. Já que é praxe da mesa submeter ao plenário a discussão, eu gostaria que fosse submetido ao plenário aqui essência o meu encaminhamento para que nós votemos em bloco, para que possamos sair daqui felizes, votemos em bloco, de imediato, o conjunto das emendas cujo parecer do vereador Bruno e do vereador Atratino foi favorável à aprovação. Nenhum problema colocar em votação. Então, a proposta do vereador Paulo Eduardo que primeiro vote as emendas com parecer favorável. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por gentileza, levante a mão. Rejeitado a proposta do vereador Paulo. Presidente. Presidente, eu gostaria... Presidente, a matéria... Não. Já está sim, vereador Paulo. Vamos agora discutir. 8 vereadores levantaram a mão. Verificação de quórum, por favor. Pois não, verificação de quórum. Por votação de quórum nominal, por favor. Por gentileza, mais uma vez, os vereadores que é a favor da... Não, verificação de quórum, para que nós saibamos quantos nós somos. Eu vou repetir a matéria para pessoas que são, para a gente poder fazer a contagem, vereador. Somos quantos presentes no plenário, tirando o vereador Paulo Henrique? Vereador, espera aí, por gentileza, calma, eu vou fazer a contagem. Os vereadores que são a favor de que primeiro vote as emendas aprovadas com a proposta do vereador Paulo Eduardo, permaneça como estão. Os vereadores que são contrários e que votem primeiro as emendas rejeitadas, levante a mão. Deixa eu contar, presidente. Vereador Leandro Portugal, 1. Paulo Velasco, 2. Cal, 3. Atratino, 4. João Gustavo, 5. Rodrigo Fará, 6. Verônica, 7. Renato, 8. Betinho, 9. Emanuel, 10. Macedo, 11. Ricardo Evangelista, 12. Foi definido o encaminhamento de seguir, sem votar em primeiro lugar, as emendas aprovadas. Então, dando prosseguimento, vereador... Pois não, vereador. Nós temos emendas para apresentar, para votar destacadas. As emendas Esse é o momento? Vereadora... Pode ser depois, só quero lembrar que nós temos emendas que gostaríamos de votar em separado. A emenda 30 e 73. Não, presidente, com relação às emendas que eu pedi destaque, há acordo de todos no sentido da derrubada do parecer especificamente para essas 6 emendas. Elas podem ser votadas em bloco, a 30, a 73, a 171, a 196. São aprovadas? Não. Se forem aprovadas... As 179 e as 184. São emendas que no parecer, 2 da Talíria, 2 do Leonardo, inclusive está contemplado nisso aqui a questão do topo de Morro do Lazareto, professora Regina. Nós vamos derrubar o parecer para essas emendas, consequentemente, as aprovando-a, já combinado com o vereador Cal, o vereador Atratino e os demais vereadores. E o vereador Renato Cariello, que é autor também da emenda. São 6 emendas que, por essa razão, por serem emendas acordadas, eu acho que elas podem ser votadas em bloco, presidente. Por isso, as emendas, então, nós estamos primeiro votando as emendas que são rejeitadas. Em seguida, nós vamos, que eu estou dando destaque nessas emendas. Essas emendas vão ser votadas posterior. Apenas por uma questão de transparência, eu queria rapidamente explicar o que é cada emenda dessa. Antes, Bruno, só um minuto. Só para deixar uma coisa clara aqui. Tem aqui outras 30, presidente, outras 30 e poucas emendas rejeitadas que nós queremos destacar, além dessas. Então, concordando com o encaminhamento, com tudo, desde que esteja resguardada, eu posso, inclusive, já ler, de repente, esses destaques
para que possa seguir com as discussões no mérito, entendeu, Bruno? Vamos votar essas 6 primeiras, Pode que ser. é acordo, em seguida Vossa Excelência destaca. Pode ser, mas eu tenho aqui emendas antes de seguir a votação. Além dessas que foi acordada, você tem algumas outras. Então, vamos fazer a votação das emendas de destaque. Depois a vereadora apresenta as outras emendas. Então, presidente, então muito vamos colocar... A emenda 30 altera a definição de APAP prevista no artigo 51, inciso 3º, para adicionar a característica de uma área de proteção ao ambiente paisagístico às comunidades tradicionais. A emenda 73 cria as EIs no topo de morro da comunidade do Lazareto, em Jurujuba, possibilitando que as pessoas que vivem lá em áreas de risco sejam realocadas na própria comunidade. A emenda do vereador São das Talírias. A emenda 179 altera o inciso 5º do artigo 10, retirando a expressão satisfatória no trecho asseguramos a acessibilidade satisfatória, garantindo a acessibilidade plena. A emenda 184 adiciona o inciso 2º ao artigo 251, diretrizes da educação, também do vereador Renato Cariello, colocando como uma das diretrizes seleção dos alunos com deficiência para jogos escolares. E as emendas 171 e 196 do vereador Leonardo Giordano são a 196 para adequar um dispositivo à Lei Federal 13.457 e a 171 para incluir na situação de vulnerabilidade a ambulantes, catadores, artesãos, população de rua. Ok, presidente? São essas as emendas. Então, para fazer um encaminhamento de voto, só para lembrar, isso tem um parecer contrário da comissão. Portanto, presidente, então, que o voto é não, não ao parecer no caso dessas emendas. Não ao parecer da comissão. Então, o vereador Emanuel Rocha, fazer a chamada, vereador Renato Cariello, primeiro escrutinador. Vereador Ricardo Evangelista, segundo escrutinador. Gentileza do vereador Emanuel Rocha. Betinho. Presidente, para ajudar a orientação dos vereadores, podem estar dispersos. Há acordo de aprovação dessas emendas entre todos, oposição, situação, todo mundo concorda. E para votar a favor das emendas, vota-se não, contra o parecer nesse caso. Vereador Betinho. Atratino. Bruno Lessa. Não. Carlos Macedo. Jordi. Emanuel Rocha. Não. João Gustavo. Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Paulo Henrique. Paulo Roberto Matos Vagueira. Presente. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Não. Ricardo Evangelista. Não. Rodrigo Pará. Não. Sandra Araújo. Thalia Petroni. Verônica Lima. Não. Senhor presidente, 19 vereadores responderam a chamada, 18 fizeram uso do voto, senhor presidente. Primeiro escrutinador, vereador Renato Cariello. 18 votos não, presidente. Ratificado. Então, rejeitado o parecer e aprovado as emendas de número 30, 73, 179, 184, 171 e 196. Vamos agora às emendas rejeitadas. Vereadora Talíria pede destaque para algumas emendas. Sim. Me ajuda aí, Paulo, ver se vai faltar alguma. A gente gostaria de destacar a emenda de número 15, que se refere ao casarão como área de especial interesse social. Emenda de número 26, que versa sobre comunidades tradicionais. Emenda 30, que também... desculpa, que já estava aqui, mas já foi destacada a emenda 30. Já foi. Emenda 31, que é para uma alteração de redação. Emenda 32, que fala sobre áreas de riscos. Emenda 37,
que garante a Mama África como zona de especial interesse social. Emendas 71 e 73 sobre vazios urbanos. Ai, desculpa, gente. É que eu estava aqui nas minhas. Emenda 71. Emenda 93, 94... Só, por gentileza. Eu parei na emenda 71 a 73. 71. 73 já tinha sido aprovado anteriormente. É que eu estava com o conjunto das nossas emendas aqui. Emenda, então, 71, que você colocou aí, né, Bagueta? 71. Emenda 93, 94, 95 e 96, sobre imóveis subutilizados. Emenda 126, sobre ações para eliminar os riscos de áreas de riscos. Emenda 147, emenda 293, a 147 submete políticas de desoneração ao Poder Legislativo. Emendas 293, 294, 295 e 296, sobre questão dos pescadores, diversas emendas dessa pauta. Emenda 302, eu estou sem o tema aqui, depois a gente vai discuti-las. Emendas 368 e 364. Não, 368. Vereadora, 302, 368, é isso? Desculpa, presidente. Emenda 370, 86 e 116. Essas aqui também são ligadas? São para discutir. São essas. Olha só, vereadora, então depois da 370 é 86, é isso? 86 e 116, que é sobre transparência e gestão. 86 e 116. Bem, então vamos entrar no processo de votação. A vereadora Thalíria emenda as emendas 15, 26, 31, 32, 37, 71, 93, 94, 95, 96, 126, 147, 293, 294, 295, 296, 302, 370, 86 e 116. Essas emendas para ser votadas em destaques. Não é votado. É evidente que nós estamos todos cansados. Nós vamos iniciar um processo de discussão, de defesa das emendas destacadas. Ok. Não, é que Vossa Excelência, por cansaço, não. E eu acho que eu estou mais cansado que Vossa Excelência. Não, para discutir as emendas. Mas é que Vossa Excelência para votação. Pois é, mas ele falou votação. E se eu não estou atento, é votação. E todo mundo vota porque todo mundo vai embora feliz da vida. Vereador, por que a gente colocou, desculpa, mas eu peço a desculpa, mas eu coloquei em votação porque as outras nós não colocamos em discussão. Nós entramos direto em votação. Pensei que fosse o mesmo caminho, por isso que eu encaminhei desta forma. Bom, o conjunto das defesas que nós vamos fazer em relação às emendas destacadas tem como princípio da valorização do próprio destaque da defesa a visão que a gente tem da cidade. E a visão que a gente tem da cidade significa a cidade como espaço a ser ocupado. Não, eu vou votar em bloco. Vereador, só para olhar, o vereador Leonardo Giordano está me questionando aqui, só para dizer o seguinte: a votação dessas emendas, elas vão ser em bloco. A discussão é que se vai apresentar, discutir cada emenda, não é isso? Não. Sim.
Não, mas temos uma divergência. Eu quero discutir emenda por emenda. Se depois a maioria quiser votar em bloco... Ele vai discutir emenda por emenda e eu voto em bloco. Até porque a gente sabe. A votação é em bloco. Eu gostaria que pedir, e os pedidos da minoria são sempre analisados segundo uma ótica diferente, que, por exemplo, alguns vereadores se revezassem para defender o parecer. Não estou pedindo nem ao Bruno, nem ao Tratino. Estou pedindo aos vereadores que vão votar depois, acompanhando o parecer, que digam por que é ou não é defensável alguma coisa que nós estamos defendendo. Então, o conjunto de defesas, e eu vou uma a uma, a emenda 15, alternando com o Talíria, o conjunto de defesas tem uma motivação central do compromisso que nós temos com a parcela da população que mais precisa da ação do Legislativo. Nós vivemos numa cidade que tem a maior concentração de renda no Brasil, não é uma cidade qualquer, tem a maior classe A do Brasil, tem a maior concentração de renda do Brasil, tem a maior frota de carros de luxo do Brasil, isso tudo em termos relativos. Portanto, é uma cidade em que os ricos e poderosos e a classe média, a qual a maior parte de nós pertence, não precisa de muita defesa, não. Mas tem parcelas da população dessa cidade de contrastes, que tem muita gente morando em habitação precária, submetida às intempéries do tempo, que precisam de uma ação diferenciada. E a partir daí, nós passamos a discussão alternadamente, eu e Talíria, na defesa das emendas que foram rejeitadas e que foram destacadas. A emenda 15 propõe a adição ao mapa de Zeis, e eu pediria à assessoria, eu ter que ir para aí por conta das razões do parecer de rejeição. Então, prepara o parecer do Bruno à rejeição, para que nós possamos nos contrapor. Aqui, emenda 15, é uma alteração proposta no mapa de Zeis, que é o mapa 8, no qual fica adicionado a área referente à comunidade de moradores do casarão da rua Presidente Domiciano, esquina com Antônio Parreira, conforme imagem anexa, que é uma imagem que nós anexamos. Boa parte, não é o caso, mas boa parte do casario daquela região tem tombamento, mas essa discussão nós nem estamos entrando no mérito. Mas nesse casarão especial, que é da Antônio Parreira, que vários vereadores aqui conhecem, porque é a rua onde mora, lá no final da praia, o ex-prefeito Jorge Roberto Silveira. Tem um casarão em que várias pessoas, várias famílias lá moram. Então, tem características propícias na defesa de algo, independentemente de haver razões e ações judiciais, tem a demanda por proteção de pessoas que usam e se utilizam daquele casarão como moradia. Para que nós possamos ter, por parte do Poder Executivo, ações que estabeleçam intervenções do Poder Executivo, seria necessário a incorporação no mapa 8 deste casarão como uma área, uma zona de especial interesse social restrita àquele casarão. Se a minha memória não está me traindo, as razões constantes do parecer do Bruno Lessa é que aquilo é um prédio. E essas razões para negativa, Bruno, está ouvindo, né? Não. Mas você quer que eu peça quem? Eu peço aos membros. Eu vou pedir aos outros membros, inclusive, para não sobrecarregar vocês. Tá bom. Se eu não me engano, o parecer das comissões dá conta de que aquilo é um prédio. E não caberia a um prédio, enquanto tal, ser enquadrado como uma zona de especial interesse social. Só que se nós lermos, e isso vai valer, Talíria, para a razão que vem em relação à Mama África,
Se nós caracterizarmos, um dos elementos de caracterização é o encortiçamento, é a ocupação de uma determinada construção, de um determinado edifício, é um dos itens de caracterização de zona de especial interesse social, que nos faz achar que aquele casarão se enquadra nos elementos que propiciam a caracterização enquanto uma zona de especial interesse social. Não é uma zona territorial enorme, mas é uma zona situada próximo à escola de engenharia, em frente ao solar do Jambeiro, e que é ocupada por pessoas que precisariam de uma intervenção pública, e essa intervenção pública se dá com maior tranquilidade através da caracterização, e atende os requisitos, a caracterização enquanto zona de especial interesse social. Talíria, é o seguinte, por favor. Antes, uma prévia, eu estava conversando até ali com o vereador Bruno, eu tinha compreendido, senão não faz sentido nenhum destaque, que a gente teria um tempo para discutir o conjunto das emendas, discutir em bloco, mas a votação das emendas destacadas seria em separado. Não foi isso que foi encaminhado, eu queria só apresentar a minha divergência. Porque, na minha opinião, Paulo, não faz sentido destacar, se a gente, porque discutir, eu posso discutir tudo o que eu quiser, destacando, não destacando. Então, primeiro pontuar essa divergência no processo de votação. Acho que o ideal era que a gente, as destacadas, se votassem separado, mas vamos lá. Sim. A emenda seguinte, que a gente achou por bem destacar, é a emenda de número 26, e que altera, na verdade, acresce no artigo 124, que versa sobre diretrizes da política ambiental, a manutenção e valorização das comunidades tradicionais. Se não me falha a memória, o que foi entendido enquanto critério para parecer contrário dessa emenda se dá porque a questão das comunidades tradicionais já está perpassando todo o plano diretor. Nós achamos importante que a questão das comunidades tradicionais perpasse todo o plano diretor, mas isso é insuficiente. Porque, em especial, inclusive, vereador Leonardo, essa tem inclusive a ver com pautas que Vossa Excelência tem bastante atuação no seu mandato. Assim. A ideia de que as comunidades tradicionais não têm relação com a valorização, com a preservação da natureza, do meio ambiente, é uma ideia que nós não concordamos. Ao contrário, quilombolas, os próprios pescadores artesanais, pegar o estado do Rio de Janeiro, caiçaras, todo esse povo que tem... Todo esse povo que tem vínculo com a terra, com o território, através da sua memória, através da sua relação com a natureza, são importantes para a manutenção da preservação da natureza nos seus territórios. Então, a gente entende que, dentre as diretrizes da política ambiental, é muito importante para a preservação ambiental dos territórios que a gente tenha a manutenção e valorização de comunidades tradicionais, por entendermos que essas comunidades como o Quilombo do Grotão, como na Praia do Sossego, como alguns pescadores artesanais em Itaipu, são grupos responsáveis por preservar o meio ambiente e não grupos estranhos desse meio ambiente. Portanto, um aspecto específico dessas comunidades na área de diretrizes de política ambiental é muito importante. Então, gostaria... Estou vendo que muitos não estão prestando atenção, mas essa emenda, ela não tem, eu acho, nenhum motivo para a gente manter um entendimento contrário a ela. Ela é simplesmente a inclusão
de comunidades tradicionais como importantes comunidades para a preservação do meio ambiente. Então, é um apelo que eu faço para que a gente mude o entendimento acerca dessa emenda. Presidente, para discutir. Estão ainda fazendo a defesa da matéria? Não. Vocês estão defendendo as emendas, não é isso, vereador? Tá. Vereador, não estou criando dificuldade. Sim, mas o vereador vai discutir esta emenda. Tá, não tem nenhum problema, não. Não, por mim não. Nem por mim. Ah, tá bom. Ainda mais que eu... Mas não tem o menor sentido. Aí pode ser que tenha mais uma divergência, eu não quero descobrir no final. Não tem sentido discussão de emendas em separado e para depois votar em bloco. Mas esse é o encaminhamento que foi dado. Não, mas eu discordo dele. Tudo bem, não, só estou dizendo que Sim, eu discordo dele. Não briga comigo, não. É fácil, né? Rir, etc. Não, claro, mas eu estou rindo porque isso foi falado. Eu sei porque você está rindo. Foi falado quando? Foi falado pela mesa. Não, foi falado na mesa, mas não foi falado na reunião da qual eu participei. Claro. E Leonardo não participou porque estava em outro compromisso. O Paulo é extremamente... Não, você não participou, Paulo? Foi falado sim, vereador. Não. Foi, vereador. Não. Nós falamos que nós gostaríamos de discutir emenda por emenda e votar. Eu expliquei no final... Vocês querem votar em bloco para não dar nenhum valor, para não ter que discutir nada. A exceção depois do me Bruno. manifesto no voto. Tá, a interpretação do vereador pode ter o que quiser, mas o que foi discutido lá foi. Vereador Jornal. Não, é para dizer o seguinte, que é ruim que a gente tenha essa dificuldade das emendas serem apreciadas em bloco, embora eu compreenda pelo grande número. É uma situação de cansaço, né? E eu penso que a gente também cometeu um erro na sessão, a meu ver, quero dizer isso de forma clara aqui, que foi a leitura integral de todas as emendas e de todo o parecer de forma integral. Eu respeitei, fiquei e tal, mas acho que foi errado fazer isso. As matérias a gente pode fazer legislativamente outro tipo de encaminhamento que não garanta racionalidade no método, porque nem as pessoas que ficaram a leitura integral de todo o parecer de 130 páginas, emenda por emenda, fazia nenhum sentido, nem para os funcionários da Câmara que estão aqui trabalhando essa hora e nem para os vereadores. Um problema assim inicial, mas fica para lá, porque o centro da divergência, isso é que tem que a gente ficar claro, o centro da divergência é a emenda 368, a questão da Lagoa de Itaipu. É o centro da divergência política manifesta. E aí eu penso que a gente roda em um monte de escaramuças, que eu compreendo taticamente as movimentações de plenário, mas a gente roda em um monte de escaramuças que, no fundo, escamoteiam o centro da divergência. Eu penso que a gente deve seguir o processo, né, já está aqui acontecendo, mas que, de alguma maneira, a gente precisa ganhar nitidez e objetividade em relação a isso. Tem algo que me incomoda, essa é a razão do meu comentário aqui, nessa emenda específica. A Thalíria estava falando das comunidades tradicionais, e eu quero aqui fazer um comentário genérico, porque ele vale para outras emendas. Várias emendas que repercutiam no plano diretor textos de leis federais foram consideradas insuficientes ou desnecessárias porque já estavam contidas em textos federais. Eu penso que o critério que a gente poderia ter adotado, melhor, poderia ter sido abraçar esses textos para garanti-los na legislação municipal. Com isso, eu estou fazendo uma fala estruturante, que eu tenho essa posição sobre todos os outros assuntos. Eu, Leonardo, acho que quando você faz uma legislação municipal, mesmo que o texto seja idêntico a uma lei federal, você está resguardando no âmbito do município aquele direito, aquele princípio, aquele valor, porque amanhã ou depois o âmbito federal pode mudar de ideia, pode transformar seu texto,
pode achar diferente daquilo que está achando. Então, eu não penso, no geral, que o argumento de que a gente não deva reproduzir devesse desqualificar as emendas. É uma dimensão. A segunda dimensão, que eu vi também as emendas serem desqualificadas, é pela ideia genérica de que outras áreas do plano diretor já contemplam aquela preocupação. Eu acredito que a gente deveria, é uma outra fala estruturante, legislar de maneira extensiva, digamos assim. Se necessário, repetindo em artigos, claro que não de uma maneira completamente redundante, dimensões ou valores de um direito que a gente está preservando que tenha dimensões específicas. Eu aproveito essa fala, já que eu não estou fazendo tantas falas aqui nessa noite, eu aproveito, estou muito cansado também, eu comecei a trabalhar 8 da manhã e agora já estou zonzo de tão cansado. Eu aproveito para dizer, já deixar registrado, a minha posição geral sobre a matéria como um todo e sobre a polêmica mais importante. Tendo dito que acho que os temas de legislação federal e as especificidades devessem ser replicadas no plano diretor, estou respondendo à preocupação da Thalíria quando ela está falando da emenda das comunidades tradicionais, porque ela diz que é o argumento pela qual não foi abraçada, o fato de que estaria contido em outros trechos do plano. Dessa maneira, estou respondendo à fala de Thalíria. E aproveito, para não ficar me repetindo aqui em diversas falas, para dizer que, em concordância com a movimentação geral reivindicada, eu vou votar favoravelmente em relação à emenda 368, que é a emenda da Lagoa, que é o centro da divergência. Vou ter essa posição adiante no nosso debate. Mas, ao mesmo tempo, quero registrar também que a existência do plano diretor de Niterói é muito importante para a cidade, ao meu ver. De forma muito equilibrada, muito tranquila, eu quero dizer isso. Eu acredito que votar a favor do plano, guardada a divergência, também será importante para a cidade. A ideia de que o plano não passe, a cidade fique sem plano, é ruim, a meu ver. E eu quero aqui registrar a minha posição favorável em relação à emenda, que é a votação central. Votei pelo adiamento da sessão, tive as posições coincidentes aqui, e vou votar pela maior melhoria possível do texto. Apresentei várias emendas, muitas delas foram aprovadas, 2 tardiamente, contrariamente ao parecer que eu negociei aqui. São 2 emendas muito importantes, porque falam de coisas que não estavam faladas no plano diretor. O centro da cidade de Niterói tem claramente concentração de população de rua, ambulantes, catadores, que precisam estar contemplados. Precisa ter artigo apontando o manejo para a diminuição das desigualdades sociais, para o enfrentamento desses conflitos urbanos que estão instalados. O caso do comércio ambulante é claro, conflito urbano quando a guarda municipal faz a repressão e você tem do outro lado as pessoas com pressão, com necessidade de trabalho, etc. Essa emenda não ia ser aprovada, foi garantida aqui agora há pouco no frigir dos ovos. E o outro texto que fala algo muito importante também, que é o plano diretor não ser revisto de 15 em 15 anos, uma outra emenda que eu consegui aqui, que é muito importante também, extremamente relevante, que é para ser em 10 anos e não em 15 anos, que a gente conseguiu consagrar aqui também. E uma terceira, termino agora, presidente, e uma terceira... Eu só pedi um minuto para o João Gustavo Mestre assumir aqui 3 minutos, tá bom. Por favor. E uma terceira que eu também quero aqui mencionar, porque aí eu não fico gastando tempo e cansando com várias falas, uma terceira que eu também considero extremamente importante, onde a gente conseguiu consagrar no texto de Niterói, na legislação municipal, se mudar a federal, mudou, vai ficar consagrado no texto de Niterói, que imóveis com abandono, nos termos da lei, com mais de 3 anos, sem cumprir função social de propriedade, podem ser reclamados pela municipalidade de forma clara para que ela dê uso a esses imóveis. E que esses imóveis irão para consulta pública em internet no prazo de 2 anos, salvo engano,
a partir do plano diretor. Todos os imóveis da cidade, é uma emenda de transparência, vão estar disponíveis para livre consulta da população de Niterói, para saber quais estão sem uso social, sem cumprir função social da propriedade, quais a prefeitura está em processo de desapropriar, quais ela está agindo de tal e qual forma, uma emenda democratizante e de transparência nos processos. Então, eu, para não tomar mais tempo, assim faço uma fala única e os outros vereadores eu respeito e vou ouvir todas as falas, eu aproveito para dizer essas coisas e para me associar na polêmica central em relação à reivindicação da emenda 368, que tem uma visão mais restritiva e, a meu ver, ambientalmente mais adequada para a polêmica da Lagoa. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Eduardo. Vereador Paulo Eduardo. Talíria. Então, eu queria trazer aqui, um pouco no mesmo sentido que o vereador Paulo discorreu sobre a emenda 15, que tratava do casarão, eu queria tratar da emenda 37, que foi de nossa autoria a proposta de acrescentar ao mapa 8, que é o mapa de zona de especial interesse social, a comunidade da Mama África, situada num casarão ali na Passo da Pátria, onde famílias vivem há mais de 30 anos. Eu queria primeiro discordar do argumento que entendeu esta emenda como uma emenda que não cabia, pois não era caracterizada como ZEIS. No artigo 43 do plano diretor, que define o que são ZEIS, eu entendo que o que hoje é a Mama África pode estar aqui em diferentes artigos. Por exemplo, em diferentes incisos. No inciso 1, por exemplo, quando entende que áreas caracterizadas com presença de favela são ZEIS. Uma área que não tem atenção do Estado no que se refere a direitos, uma área precarizada, tem toda uma concepção do que são favelas. Já poderia, mas tem um inciso em especial, que é o inciso 3, que define ZEIS como áreas com ocorrência de edificações ociosas, subutilizadas, e entre elas, edificações deterioradas. O que é, senão, o casarão hoje, que conta com cerca de 26 famílias, vivendo há mais de 30 anos, desde a década de 80, em especial mulheres, famílias que vivem em situações precárias. O próprio casarão está em situação precária pela ausência de intervenção de urbanização por parte da prefeitura, o que é, senão, uma edificação deteriorada. Portanto, não procede o entendimento de que o casarão não faz parte dessa caracterização. E eu queria incluir alguns elementos rapidamente. Em São Paulo, por exemplo, em São Paulo tem uma série de casarões que são entendidos como zonas de especial interesse social. Então, mais um argumento que não procede não caracterizar o casarão como isso. E tem mais um elemento mais na política. O prefeito Rodrigo Neves, em 2013, ele entendeu, inclusive propôs que o projeto que já há para a urbanização e para que o casarão se torne algo digno para aquelas pessoas viverem. Existe um projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal e que o prefeito da cidade disse que queria que esse projeto fosse um projeto modelo
para outros espaços semelhantes. Então, não consigo entender o argumento que nega a possibilidade desta área estar incluída no mapa de zonas de especial interesse social. Tem famílias com ocupação consolidada, tem características semelhantes em outros estados, tem prerrogativa no texto da lei, tem posição favorável do prefeito, tem projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal. Então, me parece que é mais um não desejo de que a gente tenha possibilidades, diretrizes, para que depois, nos planos setoriais, a gente possa consolidar com dignidade aquelas mais de 20 famílias que vivem hoje na Mama África. Então, é também um apelo para que a gente revise essa emenda, que não tem cabimento a gente não incluir no mapa de zonas de especial interesse social. Paulo Eduardo. A próxima emenda, alternando com a Thalíria, é a emenda 71. Nos argumentos para a rejeição dessa emenda, os argumentos são blocados em relação ao conjunto de outras emendas da mesma natureza. A emenda 71 diz respeito, de novo, a alterações no mapa 8. Sabe, o Cal? O mapa 8 é das zonas de especial interesse social. É o mapa 8. Fica adicionado ao mapa de Zeis. Eu também estou zoando, Léo. Eu acho que é o sono. Estou zonzinho aqui. Fica adicionado ao mapa de Zeis, mapa número 8, a área referente ao vazio, situado na rua Benjamin Constant, no Barreto, conforme imagem anexa. Essa era uma das discussões que eu queria fazer na comissão da qual sou membro, que a maior parte das pessoas nem sabe o que significa isso. Mas essa cidade já teve, desde lá de trás, vários secretários de habitação, e entre eles o Linhares, ex-funcionário